Olá a todas e todos, tudo bem? Novamente eu sou o João Roberto e sejam bem-vindos à segunda parte do módulo de comportamento alimentar, onde vamos falar sobre alimentação, desempenho cognitivo, aprendizagem e saúde mental. Para esta aula, os objetivos de aprendizagem são identificar os principais nutrientes que afetam o desempenho cognitivo e a saúde mental, reconhecer o papel da microbiota e da alimentação para a aprendizagem e a saúde mental, e como utilizar estratégias práticas para alcançar ou conseguir uma alimentação adequada. Primeiramente, falando sobre alimentação e desempenho cognitivo, nós podemos falar que a alimentação afeta o desempenho cognitivo e diversas outras facetas da cognição, como a memória, a atenção, a aprendizagem e até o humor. Tá? E diferentes nutrientes têm diferentes papéis no funcionamento do sistema nervoso e na manutenção de diferentes capacidades cognitivas. Vamos agora explorar um pouco desses nutrientes que estão relacionados ao desempenho e a funções cognitivas. Começando por ácidos graxos ômega 3, que são essenciais para a transmissão de sinais entre os neurônios, e está associado à melhora cognitiva e à proteção contra o declínio cognitivo em pacientes idosos ou pessoas que já tenham alguma deficiência cognitiva. Antioxidantes, por sua vez, são compostos por vitamina C, E e flavonoides, e parecem atuar contra o estresse oxidativo e a inflamação no encéfalo. Vitaminas do complexo B, por sua vez, as vitaminas B6, B12 e o ácido fólico, atuam na produção de neurotransmissores e desaceleram a perda cognitiva em idosos. Então, os idosos mais lentamente vêm a receber esses efeitos negativos decorrentes da idade na cognição. Outro nutriente importante é a glicose, que é a principal fonte de energia do sistema nervoso e é necessário para a concentração e foco em atividades prolongadas. Então, se nós estamos com déficit de glicose, nós não vamos ter esse funcionamento adequado quando estamos concentrados, montando material, respondendo uma prova. Porém, o consumo excessivo de glicose pode afetar a memória e o desempenho cognitivo a partir dos picos e das quedas na glicose. Por fim, diversas gorduras, mas mais especificamente as gorduras não saturadas, como a gordura trans, são associadas ao declínio cognitivo e ao déficit de memória em idosos também. E é possível que isso aconteça por conta do processo inflamatório que gorduras trans parecem ter na microglia, dentro dos neurônios. Vamos agora falar um pouco sobre o que é a microbiota e como ela impacta e influencia na saúde mental. A microbiota intestinal é uma comunidade de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Então, diversas bactérias, vírus, fungos que vivem dentro de nós e atuam em diversas funções corporais. Tá? Dentre elas, diversas outras que são mais exploradas no roteiro de estudo de vocês, nós temos o eixo cérebro-intestino, que permite uma comunicação bidirecional entre o encéfalo e o intestino. Então, lembra que eu falei do sistema nervoso entérico e que havia uma forma de se comunicar entre o intestino, o estômago e o encéfalo? Acontece por aqui e a microbiota atua nesse funcionamento. Então, nós temos a influência da microbiota em diversos processos neurobiológicos, em diversas questões comportamentais, de humor e de saúde mental. E o consumo de alimentos ricos em fibras, alimentos probióticos, alimentos pré-bióticos tem impacto na cognição e no humor de indivíduos, exatamente por conta dessa relação entre nossa microbiota, da saúde da nossa microbiota, e com a nossa saúde biopsicossocial. A microbiota intestinal também afeta a saúde mental. De que forma? Primeiramente pelo nervo vago, que é uma das vias de comunicação desse eixo cérebro-intestino e que influencia a percepção de dor, humor e estresse. Então, um desbalanceio na microbiota pode levar a impacto na percepção de dor, humor e estresse. Pelo cortisol, o famoso hormônio do estresse. Então, a liberação de cortisol impacta na função encefálica, e no comportamento. E pela citocina. A produção de citocina afeta a inflamação do encéfalo. E essas inflamações crônicas são relacionadas à depressão e ansiedade. Então perceba que a microbiota influencia vários aspectos que vão impactar em questões comportamentais, neurobiológicas e de saúde mental. Esse desequilíbrio na microbiota, que é chamado de disbiose, está relacionado a vários transtornos psicológicos e alterações na produção de neurotransmissores. E pode acontecer também do estresse, você estar estressado, estar numa situação estressante, levar a disbiose, esse desbalanceio da microbiota intestinal, que pode levar a mais estresse, o que leva a um ciclo vicioso. E também parece que existe alguma influência do eixo HPA
na modulação de como isso acontece. Lembrando que o eixo HPA vocês viram no módulo 4. Nós não vamos aprofundar aqui. Se vocês tiverem dúvidas de como o eixo HPA funciona, vocês podem retornar para o módulo 4. E como uma alimentação adequada pode influenciar na aprendizagem e na saúde mental de indivíduos. Tá? Primeiramente, vamos trazer o exemplo de uma alimentação adequada no café da manhã, né? A importância de uma alimentação boa, robusta, né? Saudável em nutrientes, em quantidade, para começar o dia. E os impactos que isso tem no desempenho escolar, né? Um estudo mostra que isso está associado a melhor desempenho escolar. Então, alunos que se alimentam de maneira adequada antes de começar as aulas têm melhor desempenho do que os outros. E esse estudo específico avaliou o impacto da alimentação na aprendizagem dessa forma. Alunos que tomaram café da manhã adequado tinham avaliações melhores do que os que não tomaram, em testes de memória de curto prazo, em testes aritméticos e em testes de compreensão de leitura. Alguns outros estudos, que já não são mais especificamente sobre café da manhã, mas sobre alimentação em geral, indicaram que uma alimentação inadequada, e nós vamos falar o que é uma alimentação adequada ou inadequada em breve, pode estar relacionada a psicopatologias como ansiedade e depressão. Todo esse material, os estudos, são destrinchados no roteiro de estudos. Tá? Então, sugiro novamente que vocês, para além da aula, leiam o material que foi produzido, ele está de alta qualidade, tá? Para vocês compreenderem melhor como tudo isso acontece. E vamos falar então de estratégias para uma alimentação adequada. Uma alimentação adequada deve ser balanceada em macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, e em micronutrientes, como vitaminas e minerais. E para alcançar isso, a OMS sugere a inclusão de cereais, grãos, leguminosas, frutas, vegetais e proteínas. Tá? Aqui à direita nós temos um exemplo do prato da alimentação saudável que a Universidade de Harvard produziu, baseado em diversas evidências de como se alimentar de maneira adequada. Então, é importante o uso de óleos saudáveis, como azeite de oliva e canola, para cozinhar, né? A aplicação em salada e na própria mesa. Limitar o uso de manteiga e evitar gorduras trans, como dito anteriormente. Quantos mais vegetais, e em maior variedade, e em cores diferentes, melhor. Batatas e batatas fritas não contam para essa soma de vegetais aqui. Coma muitas frutas de todas as cores, né? Beba água, chá ou café com pouco ou sem açúcar, limitando leite e laticínios a 1 a 2 porções por dia, e suco um copo pequeno por dia, e evite bebidas açucaradas, como refrigerantes e energéticos. Coma uma variedade de cereais integrais, como pão integral, massa integral e arroz integral, e limite grãos refinados, como arroz branco e pão branco. E coma proteínas saudáveis, escolha peixe, frango, feijão, nozes, limite a carne vermelha e queijo, evite bacon, fiambres e carnes embutidas e outras carnes processadas. Percebam também que aqui esse prato está porcionado, então mais ou menos 30% de vegetais, uma quantidade menor de frutas, 25% de proteína, 25% de grãos integrais. E mantenha-se ativo. Tá? A atividade física é importantíssima também para a saúde e para uma alimentação saudável. Isso vai ser expandido na continuidade desse módulo. Dando continuidade a estratégias práticas para a alimentação adequada, nós temos uma proposta nacional do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é reconhecido internacionalmente como um ótimo manual para a busca de uma alimentação adequada e de qualidade. E ele tem orientações para escolhas alimentares, fala da priorização de alimentos in natura ou minimamente processados, como grãos, frutas, pães, né, em comparação, por exemplo, a biscoitos, bolachas. A valorização de tradições alimentares regionais, então alimentos que fazem sentido para diversas regiões, porque como se come no Ceará é diferente de como se come na Paraíba, que é diferente de como se come em São Paulo, no Paraná. E seguir essa alimentação auxilia na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e leva a uma qualidade de vida maior e melhor. Então nós temos um material muito bom e extremamente relevante no cenário nacional e internacional sobre como se alimentar de maneira adequada, né, com dicas de pratos, refeições, do que comer no almoço, do que comer no jantar, e é muito pouco utilizado pela população. Tá? Então, está nos materiais complementares, acessem o Guia Alimentar para a População Brasileira e vejam como se alimentar de melhor maneira. Partindo então para o resumo da aula, vimos que a alimentação influencia o desempenho cognitivo com nutrientes que promovem a saúde cerebral e a função cognitiva, enquanto o consumo excessivo de açúcar e gordura trans pode levar ou causar declínios cognitivos.
A microbiota intestinal desempenha um papel fundamental na comunicação bidirecional entre o cérebro e o intestino, influenciando o humor, o comportamento e a saúde mental através desse eixo cérebro-intestino. Ademais, o desequilíbrio da microbiota, ou como é conhecida a desbiose, pode causar transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, ao afetar a produção de neurotransmissores e o sistema de resposta ao estresse, reforçando essa noção do intestino como segundo cérebro, devido à sua autonomia e a seu impacto significativo no comportamento e na saúde mental. Finalmente, uma alimentação adequada envolve o equilíbrio entre macronutrientes e micronutrientes a partir do consumo de diversos vegetais e frutas, assim como de proteínas saudáveis e grãos integrais. O Guia Alimentar para a População Brasileira oferece diretrizes práticas para alcançar a alimentação adequada e saudável aqui para a população brasileira. E com isso chegamos ao fim dessa parte do módulo 6. Muito obrigado pela atenção, leiam o roteiro de estudos e material e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado.